Agora vamos resolver a questão 2 da nossa lista de hidrostática. Acompanhe comigo na leitura. Uma pessoa com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano conecta a válvula do botijão ao manômetro em forma de U, contendo mercúrio. Ao abrir o registro R, a pressão do gás provoca um desnível no mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Considere a pressão atmosférica dada por 10 a quinta Pascal. O desnível H é igual a 104 centímetros de mercúrio e a seção do tubo igual a 2 centímetros quadrados. Adotando a massa específica do mercúrio igual a 3,6 gramas por centímetro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em Pascal. Para ficar mais fácil, coloquei aqui o desenho que o exercício deu, representei aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse tipo de exercício é tirar todos os dados e colocar do ladinho na folha, tá? Então eu coloquei todos os dados que o exercício deu. Ele deu a altura aqui, ele deu a área da seção transversal aqui do tubo, ele deu a pressão atmosférica que está atuando aqui na parte do tubo aberto, deu a densidade do líquido, que é o mercúrio, e também deu a aceleração da gravidade. Então ele deu todas as informações necessárias aqui. Só que olha o que aconteceu. Quando ele conectou esse tubo e abriu aqui essa válvula R, o gás ele saiu e começou a fazer uma pressão aqui nesse líquido, né? Então ele foi empurrando o líquido. Aí esse líquido ele foi subindo aqui, levantando essa coluna, até que essa coluna aqui, junto com a pressão atmosférica, ela fez uma pressão aqui o suficiente para equilibrar a pressão do gás. Então ficou parado nesse ponto aqui, em que a pressão que esse líquido está exercendo aqui nesse ponto é igual à pressão do gás aqui. Aí o que você tem que lembrar aqui para resolver esse tipo de questão? Você tem que lembrar que toda vez que eu tenho um líquido que ele está em repouso, está paradinho ali, dois pontos no mesmo nível horizontal, no mesmo líquido em repouso, tem a mesma pressão. Tem que lembrar disso daí, tá bom? Porque ó, aqui eu tenho o mesmo líquido, tudo aqui é mercúrio. Então eu tenho dois pontos aqui ó, no nível horizontal. Como está esses dois pontos no mesmo líquido, então eu posso afirmar com certeza que a pressão aqui no ponto A é igual à pressão nesse ponto aqui que eu chamei de C. E nesse ponto A, quem está fazendo essa pressão no ponto A é o próprio gás. Então a pressão do gás aqui no ponto A é igual à pressão nesse ponto C. Mas quem está fazendo a pressão no ponto C? É essa coluna aqui de mercúrio mais a pressão atmosférica. Porque aqui eu tenho a pressão atmosférica e o tubo está aberto, né? Então a pressão atmosférica mais essa coluna aqui de mercúrio está fazendo uma pressão no ponto C, que é igual à pressão que o gás está realizando aqui no ponto A. Sabendo disso, a gente já pode colocar direto aqui, ó. A pressão do gás, que é no ponto A, né, é igual à pressão no ponto C. Mas quem está fazendo a pressão no ponto C? É a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. E aí, para eu calcular a pressão do gás, basta substituir os valores. Ó. Por quê? A pressão da atmosfera, o exercício deu 1 vezes 10 a quinta Pascal. É só substituir aqui, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Agora a pressão do líquido a gente tem que calcular. Lembra como calcula a pressão no líquido? A pressão do líquido é dGH, densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. O exercício deu tudo isso. Ó. Ele deu a densidade do líquido, ele deu a gravidade, ele deu a altura aqui, ó, a altura dessa coluna de líquido. Só que daí eu tenho que arrumar aqui as unidades, porque ó, a densidade está em grama por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado, sistema internacional, e a altura está em centímetro. Então esses dois aqui não estão no sistema internacional. Então tem que arrumar isso daqui. Ó. Converta isso aqui para metro e converta isso aqui para quilograma por metro cúbico. Para converter para metro é só dividir por 100, vai dar 1,04. Para converter para quilograma por centímetro cúbico é só multiplicar por 1000. Então é só fazer isso que a gente vai resolver esse problema aqui e já vai converter tudo para o sistema internacional. Calcula aqui a pressão do líquido, substitui aqui, faz a soma e você vai descobrir qual que é a pressão do gás. Só que tem uma outra maneira que eu acho mais rápido e mais prático. Se você lembrar que 76 centímetros de mercúrio é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, então você pode fazer assim, ó. A pressão do gás é igual à pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a quinta Pascal, mas em centímetros de mercúrio é 76, certo? Mais a pressão aqui do líquido, né? Concorda que esse líquido é o mercúrio? Então, 104 centímetros já é uma pressão, inclusive maior que a pressão atmosférica, né? 104 centímetros de mercúrio já é o valor da pressão aqui dessa coluna. Então, eu já coloquei aqui, ó, 104 centímetros de mercúrio. Então, 76 mais 104 vai dar 180 centímetros de mercúrio.
Então essa é a pressão do gás, só que ele quer em Pascal. Então eu posso fazer uma regra de 3, ó. 76 centímetros de mercúrio é igual a 10 a quinta Pascal. 180 centímetros de mercúrio é quantos Pascal? Que é a pressão do gás nesse caso, né? Aí eu multiplico aqui, ó, cruzado. Aí passo 76 dividindo, vai dar 180 vezes 10 a quinta dividido por 76, que vai dar 2,4 vezes 10 a quinta Pascal. Então eu acho mais prático resolver assim, eu acho mais rápido, né? Mas você pode fazer das duas maneiras, tá? Você escolhe a maneira que você achar mais fácil. Então, o resultado correto aqui é 2,4 vezes 10 a quinta Pascal. Agora vamos resolver o exercício 3 da nossa lista hidrostática. Partiu para o próximo exercício.